Olá, meus irmãos, minhas irmãs desse amado grupo de oração. Novamente, agradeço muito a Deus a oportunidade que mais uma vez Ele me concede de poder estar partilhando com vocês a santa palavra de Deus. Como é que você está? Como está o seu coração aí nesse mês das vocações, mês de agosto? Como é que está o teu coração, o teu chamado? Já encontrou o teu chamado? Meu irmão, minha irmã, convido você a pegar lá no livro de São Tiago, capítulo 2, do versículo 14 e seguintes, para mastigarmos esses versículos e ver qual a mensagem que Deus tem para cada um de nós logo nesse mês de agosto, nessa primeira colocação do mês aqui no nosso grupo de oração. Tenho certeza que está muito próximo de estarmos juntos fisicamente dentro do ambiente igreja, dentro do templo sagrado, para voltarmos a adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus e Salvador. Está próximo. Nossas missas já estão podendo ser presenciais e logo mais teremos também o nosso grupo de oração presencial. Estou morrendo de vontade, de saudade de estar como hoje aqui estou, dentro da igreja, mas com as pessoas presentes, com você, meu irmão, presente aqui também na igreja. Amém? Graças a Deus, o Carlos e a Rose já fizeram toda uma introdução, já louvamos, já pedimos para que o Espírito Santo se fizesse presente no nosso meio, que Nossa Senhora também viesse com a sua calma, com a sua docilidade também a acalmar o nosso coração. E agora o momento é propício para estarmos juntos partilhando a palavra de Deus. Convido você a pegar o livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 e seguintes. Diz a santa palavra de Deus para cada um de nós essa noite, ou para você que está ouvindo esse vídeo nesse momento. A fé sem obras. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Meus irmãos, nós que participamos da igreja, percebemos tantas falácias de membros da própria igreja, de pessoas que conhecemos, de outras igrejas também. Uma conversa tão doce, tão alegre, né? Mas que é uma fé que às vezes não é transformada em obras. Aqui diz que se eu encontro uma pessoa com fome ou com frio, e eu faço uma oração por ela, eu vou esquentar o seu coração, né? Com a oração, posso impor as mãos, posso fazer tudo, um grupo de irmãos fazer tudo para que aquela fé da pessoa seja esquentada, para que aquela fome da palavra de Deus seja saciada. Mas o seu corpo precisa de roupa e de alimento. Isso é fé sem obra. Se nós não temos essa condição é uma coisa, mas muitos de nossos irmãos têm essa condição de, com a oração, acalentar o coração e com a ação alimentar o corpo físico dessa pessoa também. É isso que o Senhor diz para mim e para você nesse dia. Como é que está a nossa consciência diante de Deus, diante daqueles irmãos que podemos ajudar das duas formas, com a fé e com a ação. Vamos caminhar nos versículos. Esse é só um primeiro toque para abrir um pouquinho o leque dessa partilha de hoje. Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Preste atenção. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras,
oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Palavra do Senhor, graças a Deus. A fé de Abraão. Meu irmão, minha irmã, você já parou para se colocar no lugar de Abraão? Já tentou, quando você ouviu essa passagem de Abraão levando o seu filho Isaque para ser sacrificado por ele mesmo, você já tentou se colocar no lugar de Abraão? Meu irmão, sem fé e sem os olhos espirituais, nem eu, nem você, nem ninguém consegue se colocar no lugar de Abraão. Lendo bastante essa passagem, eu cheguei a uma conclusão, e vendo alguns autores de livros, o meu coração foi acalentado e tomado de uma consolação tão grande que eu queria partilhar com vocês. Abraão já contemplava a ressurreição a partir do momento da obediência que ele teve a Deus. No momento que Deus diz: leva o teu filho Isaque e sacrifica-o. Já imaginou isso? Ele simplesmente, ele não fingiu que não escutou, ele obedeceu. O passo na fé. Abraão dá um passo na fé, e conforme ele dá esse passo na fé, o horizonte divino começa a se abrir à sua frente. Porque mesmo sem entender, aquilo que era mais precioso para ele, seu filho, você tem filho, como eu tenho, um casal, você tem filhas, não é o bem mais precioso que Deus te deu, seus filhos? Pode ser que o seu bem precioso, maior que você tenha, são os seus pais, é o seu esposo, é a sua esposa, é uma pessoa muito querida, são pessoas ou alguma coisa. Mas imagine esse bem mais querido, se você o consagrar e entregar a Deus, Deus o multiplicará. Assim Abraão, quando percebeu que tinha que sacrificar o seu filho, ele não entendia, mas ele já sabia: Deus vai fazer o melhor. Mesmo que esse sacrifício tenha que acontecer, eu vou em frente, porque Deus vai fazer o melhor. No coração de Abraão, ele já contemplava a ressurreição, mesmo matando o seu filho, sacrificando Jesus, Deus, porque ainda não tinha Jesus, né? O Antigo Testamento, Deus o ressuscitaria. Ele já vislumbrava aos olhos da fé a ressurreição. E aí, meu irmão, quando você dá o passo no escuro na fé, Deus abre os seus horizontes. Abriu os horizontes de Abraão. Imagina o filho dizendo: pai, mas cadê o novilho? Cadê aquele que vai ser morto, que vai ser sacrificado? E Abraão dizia: Deus providenciará. E assim Deus fez. Deus providenciou o novilho na hora que ele levantou a faca para sacrificar o seu filho Jesus. Deus disse: não, você será um pai de uma posteridade, porque realmente você é um homem de fé e de obediência. Quer outro exemplo? Já no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, ela vê o seu filho ser crucificado, pregado numa cruz, e ali também ela já contemplava e vislumbrava a ressurreição. Muito antes dela acontecer, a ressurreição já estava ali no coração de Maria. Ela sabia que o seu filho poderia morrer, como de fato morreu, mas lá no seu coração a calma e a paz já dizia a ela que a ressurreição aconteceria. E assim aconteceu. E a graça de Deus apareceu na vida de Abraão, na vida de Nossa Senhora, na minha e na sua vida. Independente, meu irmão, da situação a qual você se encontre hoje, falar de Deus é muito bonito. Talvez você seja uma pessoa na igreja que fale muito bem, mas e as suas ações?
e as suas obras. Como está o seu coração e a sua consciência diante desse Deus que nos diz: confia em mim? Você confia nele como confiou Abraão, como confiou Nossa Senhora? Será que confiamos? Que possamos pedir nessa noite, nesse mês da vocação, para que a vocação, esse mês de agosto é o mês da vocação em nossa igreja, que a nossa vocação seja ser de Deus. Nada nesse mundo pode ser mais precioso do que a nossa obediência a Deus. Se fizermos como Abraão, se fizermos como Nossa Senhora e colocarmos essa pessoa querida que tanto amamos diante de Deus, Ele multiplicará os nossos dias diante dessa pessoa. Deu para entender o que eu quis dizer? Meu irmão, tudo que é mais precioso para mim e para você hoje, entregue a Deus, e Ele dará a mim e a você o cêntuplo. Ele duplificará as oportunidades em ter mais perto de nós isso que é mais precioso, desde que entreguemos a Ele. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? É que na maioria das vezes eu e você ama mais as pessoas, ama mais as coisas do que o próprio Deus. E quando Ele pede esse sacrifício, Ele pede sabendo que Ele vai fazer com que esse nosso sacrifício se torne uma vitória posterior. Amém? Que nós possamos essa noite pedir ao nosso Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Nossa Senhora, o nosso Senhor Jesus Cristo hoje, que Ele possa vir abençoar o nosso coração e abrir a nossa fé, abrir a nossa mente para confiarmos muito mais nele. Em São Tiago ele diz várias coisas das fé sem obra, né? Já pensou Abraão? Tantas promessas que Deus ali faria para ele e ele não acreditasse nessas promessas. Será que muitas vezes ao nosso ouvido o próprio Deus nos fala: faça isso, e a gente com dor no coração diz: isso não, faria qualquer coisa menos isso. É esse menos isso que faz a nossa vida não deslanchar e o medo se apoderar de nós e nos bloquearmos. Meu irmão, minha irmã, Deus tudo fará para aquele que dá um passo na fé. Que possamos, nesse mês que se abre das vocações, pedir a Deus, se você ainda não encontrou a sua vocação, pedir para que Deus venha nos encher de coragem e obedecer ao Senhor àquilo a que seremos ou que já fomos chamados. Amém? Que Deus venha nos abençoar nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma grande noite, grande dia, um grande mês vocacional a você e a sua família. Amém?